A aula de hoje, a lição de hoje, é a aula 5, a quinta lição, e hoje nós vamos falar sobre dívidas. É uma coisa muito séria, e nos dias de hoje a gente tem que falar, refalar, falar. Isso tem que entrar na mente de vocês, né, de forma muito forte, muito significativa, para que vocês não esqueçam do que a gente vai falar hoje. Essa é a quarta competência. Lá em Provérbios 22:7, diz assim: eu vou falar aqui que já fica mais rápido. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha que versículo sério, né? Se a gente meditar nele, a gente percebe que essa é uma realidade hoje. Né? Quando a gente fala de ricos, a gente pode olhar para os bancos, financeiras, né? E tem pessoas aí que o nosso país ele tem uma característica que fortalece muito essa questão do consumismo, sabe? Essa ideia de sociedade consumista, que é a facilidade de crédito. A facilidade de crédito, hoje você vai em qualquer loja, eles vão te oferecer cartão. Você pode não ter limite no seu cartão de crédito, mas se você chegar numa loja, ela vai te oferecer crédito. Crédito fácil. É Você vai verdade. hoje você quer comprar um carro, ainda que você não tenha nem condições, porque assim, para você financiar um carro, você não pode comprometer mais de 30% da sua renda. Eles dão um jeito lá e conseguem, então, financiar um carro que é 40% do seu, da sua renda ou até mais, tá, gente? Por quê? O crédito está muito fácil no Brasil, muito fácil. E as pessoas têm pouco conhecimento sobre a questão financeira. Elas, na verdade, elas desprezam isso. E essa cultura do endividamento também, talvez ela se misture um pouquinho com esse jeitinho brasileiro, sabe? Vai dar, se não der, tudo bem. Ai, não pensa, sabe? Vamos fazer, vai. Se der, deu. Eu não sei se amanhã eu tô viva, entendeu? Se mistura com essa ideia de querer, né, de não pensar no amanhã, de querer sempre dar um jeitinho e tal. Se não der para pagar, não deu. Tinha uma colega minha que dizia assim, ó, devo, não nego, pago quando puder. Eu tenho outras pessoas que também têm essa ideia, e é uma ideia relativamente de muitas pessoas, pode ser considerada normal, porque as pessoas hoje estão endividadas, elas estão endividadas. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a diferença entre endividamento e inadimplência. Por exemplo, eu estou endividada, porque eu devo para o cartão de crédito, mas estou dentro do prazo, nunca atrasei. Eu faço o gerenciamento dos meus cartões de crédito como se fosse o orçamento de casa mesmo. Então, eu sei quanto eu posso gastar no cartão de crédito, eu sei qual é o limite, então eu trabalho com ele como se ele fosse um salário a mais. É muito perigoso, isso só se faz quando você realmente tem compromisso, né, com o gerenciamento. E tem que ter dinheiro guardado, né, gente? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Inadimplência é quando você já passou do prazo, você não conseguiu arcar com suas dívidas. Então, você já está aí submetido a juros e correções e tudo mais. Então, a diferença entre endividamento e inadimplência é isso. No endividamento, você tem contas a pagar, tá? Você deve, mas está dentro do prazo. E na inadimplência, já passou do prazo, você já está submetido a juros. Então, você já, provavelmente, seu nome já está no SPC, Serasa, né? Essas empresas de proteção ao crédito. Essa é a diferença. Existe uma linha, gente, muito tênua, muito fina entre o endividamento e a inadimplência. Isso que a gente tem que falar hoje. Porque para que eu vire um inadimplente é um pulo. Se eu não tiver uma boa gestão. Como eu disse para vocês, o que principalmente contribui com isso, nós vivemos uma sociedade de consumo e isso é geral, né? Em todo mundo, praticamente. E aliado a isso também, nós temos uma facilidade de crédito enorme no nosso país. Então, tudo contribui para o endividamento e também, claro, futuramente para a inadimplência. Porém, nós fomos feitos seres livres. Deus não quer que a gente fique preso a pessoas e problemas desse tipo. Porque uma pessoa, como nós não estamos falando de uma pessoa do mundo que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, nós estamos falando de pessoas
que vive pela palavra de Deus, que aceita a palavra de Deus como fé e prática. Essas pessoas devem ser livres. E como é que eu vou ser livre se eu tô cheia de dívida? Porque existe um processo, né? Primeiro você começa a dever no cartão ou nos cartões que você usa, ou até um empréstimo que você não pagou, cheque especial que você usou da tua conta. Aí depois você pede emprestado ou cartão de crédito de alguém, e aí você vai dever para essa pessoa também. E aí você faz isso com outra, e com outra, e com outra, e isso vira um ciclo interminável. Isso não pode ocorrer com um cristão, gente, porque o nosso nome, meu pai sempre dizia isso, né? Isso aí, para mim, é uma lição, assim. Meu pai sempre dizia assim para mim: olha, o pobre, a única coisa que ele tem é o nome. A gente tem que ser direta mesmo. Se você é um cristão e você tá devendo para todo mundo, pelo amor de Deus, gente, vamos aprender hoje com essa aula e vamos mudar essa situação, né? Porque nós nascemos para ser um ser livre. Se você deve e você consegue dormir, se você não pensa nessas dívidas mais, tem algum problema, você tem que reavaliar a sua vida, repensar na sua vida, no que você tem pregado, no que você tem vivido, né? Porque nós carregamos, né, o nome de Cristo em nós. Então é uma coisa muito séria. O inimigo, né? Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então Deus nos fez livres e as dívidas nos escravizam. Elas nos escravizam. Teve um caso em Chicago. Em 1992, alguns engenheiros descobriram um vazamento de um cano subterrâneo na cidade. Era um cano grande que distribuía água para toda a cidade. Mas o vazamento era muito pequeno, era coisa assim que quase que insignificante. E aí eles fizeram um levantamento, né, de todo o prejuízo aí, só que como o vazamento era pequeno, o furo era quase que insignificante, foi passando ali o executivo, né, foi mudando ali os políticos, e o que aconteceu? Ninguém fez nada e chegou no momento em que aconteceu uma catástrofe. Um tempo depois, eles tiveram uma surpresa muito grande. A cidade, ela acabou mergulhada em 950 milhões de litros de água, que causou assim um impacto na vizinhança, nas casas, construções, comércios e tudo, que devastou parte da cidade. O governo, ele teve um prejuízo assim absurdo, na casa dos 300 milhões, para vocês terem uma ideia, só com processos judiciais e tudo mais. Fora os processos contra as empresas privadas também que estavam envolvidas nesse caso, que indiretamente, coitadas, né? Ela, de alguma forma, indireta, elas não era direta, mas elas também pagaram por isso. Então, tanto o governo quanto a iniciativa privada também acabou se dando mal nisso. E nossa vida, às vezes, se assemelha a esse pequeno vazamento, nosso orçamento, né? Muitas vezes nós não avaliamos o nosso orçamento, nós desprezamos. Eu faço tudo muito simples. Eu gasto assim coisa de 2 minutos para fazer o meu orçamento. Eu praticamente copio do mês anterior e à medida que eu lembro o que eu tô devendo, eu vou colocando ali, sabe? Então, como eu começo 15 dias, 20 dias antes de começar o mês subsequente, eu consigo, quando eu chego no mês, eu consigo já ter ali a lista toda preparada, né, do que eu devo, quanto eu vou ganhar, de quanto eu tenho a receber e tudo mais. Então, o orçamento, gente, tem que ser uma coisa simples. Tomem cuidado com isso. Comece com simples. Tem gente que fala assim: eu não sei se amanhã eu vou estar viva, eu quero viver. A pessoa fala isso, né? Aí eu digo para essa pessoa, né? É muito triste ouvir isso de alguém, uma pessoa que é racional, né? Você ouvir isso de uma pessoa racional. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Você não está preparado para o dia de amanhã. E a Bíblia diz isso para você, que o dia de amanhã pertence a Deus. E nós temos que planejar, nós temos que viver uma vida sábia, com sabedoria em todas as áreas. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, ainda mais nós cristãos. Tudo é imprevisível para nós. Né? O inimigo está o tempo todo querendo nos ferir, né, nos machucar, nos prejudicar. Então, nós temos que estar preparados para qualquer coisa, e principalmente na área financeira. A área financeira, ela respinga em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que tomar cuidado. Então, nós nunca vamos estar imune
a problemas. Tem pessoas que pensam, bom, eu quero viajar, né? Tinha até uma propaganda na TV que dizia assim, bora viajar? Bora com o banco tal. Ou seja, ele estava dizendo para a pessoa que estava assistindo, você quer viajar? Empresta. Não tem dinheiro? Empresta. Financia. Não tem dinheiro para comprar um carro? Tu vai ficar esperando? Não, compra um carro. Então, a ideia do imediatismo, né? Essa ideia, né, dessa sociedade líquida que nós temos, que é moldada por aquele que tem mais conhecimento, né, pelas ferramentas de marketing, pelos grandes, né, conhecedores desse assunto. Então, uma sociedade consumista e imediatista por causa da tecnologia. Nós, hoje, achamos que a nossa vida tem que ser como um computador. Tudo tem que acontecer agora, hoje. Nós, o cristão, ele não está imune de encrencar, não, porque eu sou de Deus. Não, a gente não pode tentar Deus. A gente tem que fazer o que é certo, a gente tem que agir com prudência. As pessoas que acabam estourando o limite do cartão, porque elas não administram o seu cartão, acabam entrando em empréstimo pessoal para resolver, quer dizer, para resolver um problema, muitas vezes, do cartão, você cria um outro problema, e às vezes não resolve bem aquele problema. Até para esse tipo de coisa, você tem que analisar muito bem a situação. Então, tudo coopera para quê? Para os dias maus. Então, endividamento é coisa séria. Inadimplência, então, nem se fale. No meio cristão, não pode existir. Não pode existir. Aí a pessoa pode dizer assim, já ouvi pessoa dizer assim para mim, ah, Rose, mas o banco não precisa do meu dinheiro. Mas a Pernambucanas não precisa do teu dinheiro. Minha querida, esse dinheiro não é seu. Quando nós devemos para alguém, nós estamos roubando esta pessoa. Vou repetir para você. Sabe os 10 mandamentos? Não furtarás? Quando você é um inadimplente, você promete que vai pagar e você não paga, você está devendo para essa pessoa, você está pecando, você está roubando ela, porque esse dinheiro não é seu. Ele nunca foi seu, né? Então, é isso que as pessoas não entendem por causa dessa sedução que a sociedade, sabe, que as ferramentas de marketing, propaganda, publicidade, né? Não, vá agora, tem que ser agora, viva o agora, né? Siga o seu coração, seja feliz, né? Sempre aquele apelo, né, de sedução emocional, aquela coisa assim, eles sempre buscam esse apelo emocional, né, para bebida alcoólica, né? Tenha mais amigos, seja mais feliz, né? Se você beber, esse tipo de coisa, o perfume, né, as joias e tudo mais, o luxo, né? Ele dá essa ideia de que você vai ter relacionamentos melhores, que você vai ser mais atraente, que as pessoas vão desejar estar na tua companhia. As dívidas, elas podem vir de alguns hábitos. Vou só citar alguns hábitos aqui. Sonhos adultos. O sonho infantil é coisa pequena. Aí quando a gente pega para um adulto, o adulto tem um sonho de coisas caras. Só que o problema, não, tudo bem, a gente tem que sonhar, entende? Mas o problema é que você sonha, mas você não planeja. Aí esse é o problema. Porque sonho sem plano vai te levar à inadimplência. Porque eu preciso entender uma outra coisa. Qual é o meu estilo de vida? Então, quando eu tenho um estilo de vida consumista aliado com sonhos sonhos não planejados, eu vou me dar mal. Outra coisa também, uma coisa relativamente simples, mas que também provoca um vazamento, né? Corrói aí a nossa renda, é comer fora. Ah, Rose, pelo amor de Deus. Eu vou ser sincera para você, gente, eu como fora. Eu como fora no mínimo 3 vezes por semana. Ou eu compro comida em casa, ou final de semana eu não como em casa, mas é tudo planejado. É tudo dentro do orçamento. Se apertou, acabou. Se eu tiver isso é um luxo que eu desfruto. Agora, se eu vejo que eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso economizar, eu fecho completamente. Já teve mês que eu não comi uma vez sequer fora, porque eu tinha um outro projeto que era mais importante do que esse luxo, né? Então, a gente precisa analisar. Por isso que a gente precisa ter bem definido o nosso orçamento. Outra coisa também, esse hábito de utilizar-se do crédito fácil vai me levar a problemas sérios. Se eu não tenho mais limite no meu cartão de crédito,
é melhor eu avaliar meu orçamento. Se eu posso fazer o cartão de crédito da Renner, se eu posso comprar ainda dentro daquele mês. É por isso que eu preciso ter bem claro tudo isso. Não prever contas. Por exemplo, se eu não tiver um fundo de emergência, como eu disse para vocês, toda pessoa que está disposta a um endividamento, ou seja, se endividar pelo cartão de crédito, ela precisa ter um fundo de emergência, gente. Ela precisa ter. Porque se acontece algum problema, ela tem como arcar com essa despesa. É por isso que eu falei para vocês que poupar, né, na aula passada, é extremamente importante. Porque eu tenho que prever o dia ruim. Eu tenho que prever que talvez possa acontecer alguma coisa dentro do mês que vai me impedir de pagar o cartão de crédito. E aí eu preciso, então, ter condições de arcar com essa dívida. Outra coisa também, a redução da renda também entra como a necessidade de ter um fundo de emergência. Eu não sei quando a minha renda ela pode reduzir. Por exemplo, eu sou servidor público federal. O meu aumento de salário não acontece há 5 anos. Ou seja, o meu salário está defasado em torno de 5 anos, mais ou menos 5 anos, tá, gente? Talvez não seja exato aí. Meu salário está defasado em mais de 10%. Eu tenho que prever isso. Porque todo ano minhas contas aumentam. A escola da minha filha aumentou esse ano porque eu consegui, de todas as formas, reduzir o valor, aumentou R$ 50. O plano de saúde aumentou R$ 30, porque eu consegui também toda uma forma de gerir, de conseguir aí a melhor, um desconto bom, você vai procurando e você consegue organizar direitinho aí, economizando. Mas esses hábitos que levam à dívida, a gente tem que tomar muito cuidado. E os hábitos, a gente tem que observar muito bem, se analisar muito bem e não cair nessas armadilhas, gente. As dívidas, elas revelam algumas coisas de nós. Por exemplo, ela pode identificar a falta de contentamento. Você sabe que muitas pessoas, gente, andam depressivas, sabe? Negativas. Principalmente por causa da área financeira. E às vezes a área financeira é o início, é até o estopim para algo maior. Tem pessoas se matando, gente. Tem pessoas que se matam porque não conseguem honrar suas dívidas, porque não vê mais uma forma de resolver o seu problema financeiro. Quando nós somos gratos, ou seja, reconhecemos tudo de bom que Deus nos deu, né? Nós exercitamos o contentamento, nós conseguimos elevar o nosso nível de autoestima, né, nosso ânimo, nossa motivação de vida, né, para trabalhar, para viver, para planejar, querer ter tudo que eu não posso, muitas vezes, tudo que eu vejo que minhas amigas têm, tudo que eu vejo que as pessoas estão tendo. Uma pessoa troca de carro, eu quero trocar, a minha amiga fez isso, eu quero fazer. Tome muito cuidado com isso, gente. Se você não está contente com a vida que você está levando, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Você precisa arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para mudar o seu quadro. Mas você precisa reconhecer que dentro da situação que você vive hoje, dentro da sua realidade, você é uma pessoa abençoada, entende? Dentro do que você trabalhou para ter, Deus tem te abençoado. A culpa não é de Deus se você não tem aquilo que você não tem hoje. Então, a gente tem que trazer essa autorresponsabilidade e, ao mesmo tempo, ter contentamento, ser grato a Deus. Isso é fundamental para você não desenvolver uma depressão aí, uma vida negativa. Ai, não vai dar certo, nada vai dar certo, porque isso aí, gente, já é comprovado, né? Comprovado cientificamente que a negatividade, os pensamentos negativos atraem uma vida negativa, atrai coisas negativas, problemas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa também que as dívidas revelam é uma falta de preocupação com o futuro, de senso de responsabilidade com o futuro, com as pessoas à sua volta, com a sua família. Quando nós gastamos tudo que nós temos e não pensamos no nosso futuro, nós pressupomos que, não, eu sei do meu futuro, Deus não sabe de nada. Eu posso controlar o meu futuro, entende? É como se eu estivesse dizendo que eu tenho condições de gerir o meu futuro sozinha.
e a palavra de Deus não é verdade. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Por exemplo, em Tiago 4, 13 e 14, diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Não sabeis. A gente faz planos, né? A gente planeja, entregando a Deus esses planos, mas a última palavra vem de Deus. Então, nós precisamos, sim, planejar, levar em consideração que existirá um futuro e que esse futuro, eu tenho que estar preparado para ele da melhor forma possível. Se acontecer algo ruim, eu tenho que estar preparado para isso. Eu devo estar preparado para isso. Então, essa ideia de futuro, né, essa ideia de que pode acontecer coisas ruins no futuro, porque o futuro não será do jeito que eu quero, do jeito que eu penso que vai ser, mas do jeito que Deus decide que vai ser, eu tenho uma visão diferente do meu dinheiro. Uma outra coisa também que as dívidas revelam é o quanto você é apegado às coisas materiais. Eu vou dizer até mais, quanto você é, às vezes, até ganancioso. Tá? Vai além ainda. Ô, Rose, ou até Oi. mesquinho, né? Ou mesquinho é uma pessoa gananciosa. Tem pessoas que é quase isso, né? Quase que sinônimo, porque, veja, quando uma pessoa ela tá tão preocupada, né, com o que há de melhor, em desfrutar o que há de melhor, e às vezes sem olhar para suas condições, sem olhar para a sua realidade, ela não está pensando em todo, ela não está pensando no seu nome, no nome de Cristo que ela carrega, ela não está pensando em nada, ela só está pensando nela. Entende? Ela não pensa, por exemplo, empresta o cartão de um, não paga, poxa, o quanto aquela pessoa vai sofrer com isso? Gente, bom senso. O que eu não posso ter, eu não posso ter, gente. Não ter bom senso com as coisas, né? Se fosse para comprar comida, fosse para. Não, é coisas. É triste isso, é lamentável, mas é coisas que a gente vê no dia a dia. Você acaba Então, pecando e pecando muito várias vezes por causa daquela pessoa, porque isso é muito chato. A pessoa não se coloca no seu lugar. Mas veja, gente, se ela tá devendo já, é um sinal de que ela não pode gastar mais. Ela tem que resolver o problema dela primeiro. Ai, mas fulano emprestou de mim. Problema seu, querido. Resolve esse problema e depois você volta a comprar. Entendeu? Se fulano emprestou de você e você não tem condições de pagar, então você não tem condições de consumir mais. É assim que funcionam as coisas, sabe? Eu não tô falando uma pessoa que, mais uma vez, sabe? Uma pessoa que não tem compromisso nenhum. Tô falando com pessoas que estão aqui para para aprender finanças à luz da Bíblia. Baseada na Bíblia. Então é isso que ela vai ouvir. Timóteo, 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que ele está falando aqui? Ele não está falando que ser rico é algo horrível, mas desejar o dinheiro o tempo todo, querer parecer rico, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para você. A própria Bíblia fala que aquele que ama o dinheiro dele não se fartará. A Bíblia diz isso. Então, você deseja ter uma vida de rico, ter uma vida que você não pode ter, você vai se dar mal, meu querido. Não seja fiador de ninguém, gente. Não caia nessa conversa, né? Não caia. Provérbios 6, 1 ao 11 diz assim: Filho meu, se ficares por fiador do teu companheiro, está preso com palavras da tua boca. Livra-te, pois, e cai. Isso não é com palavras da tua boca, não. Nessa época era. Hoje não é com palavras da tua boca, não. Né? Hoje é com seu nome, CPF e tudo mais, querida. Que vai ficar inadimplente e você vai ficar numa situação complicada, você vai ter problemas. Livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Vai, prostra-te oportuno teu companheiro, ou seja, cobra dele. Cobra dele. Não dê sono aos teus olhos. Livra-te como a gazela da mão do caçador. Já em Salmos 37:1 diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga. E aí? Você é ímpio ou você é um cristão mesmo? Olha que coisa séria, gente. O justo, porém, se compadece e dá. O que ele está dizendo aqui? Enquanto o ímpio não está nem aí para as contas, para as dívidas, que se dane, eu vou pagar quando der. Que se dane o meu nome. Estou nem aí, vou consumir mesmo. Isso não pode ser um cristão. Isso não pode ser chamado de cristão, gente. Isso é vergonhoso. O justo, porém, ele se compadece e dá. Emprestou?
Acabou, gente. Esquece essa dívida. Se a pessoa cobrou uma vez, cobrou duas vezes, cobrou três vezes, a pessoa não te pagou, esquece ela. Perdoa essa pessoa. Perdoa ela é melhor. Esquece. Eu espero que muitos cristãos que precisam ouvir isso ouçam essa lição de hoje e mudem a sua vida. Porque é vergonhoso o que temos visto no meio cristão hoje. Vergonhoso mesmo. Por outro lado, existem razões, assim, digamos, justas para as pessoas caírem numa dívida. Muitas vezes, não é justa, mas é uma coisa assim que Às você vezes não... acontece, às vezes acontece, nós estamos sujeitos nesse mundo Sim, a muita você... coisa, Exatamente. mas tem gente que é folgado profissional, né? Exatamente, exatamente. Às vezes, pode ser uma infeliz tragédia, como diz aqui mesmo. Uma doença repentina que gasta, você não tem todo o dinheiro, muitas vezes, para arcar com todo aquele prejuízo. Pode acontecer. Você se preparou, mas fazer o quê? Você se preparou, mas o dinheiro não deu. Então, pode acontecer isso, né? Sim. Um desastre natural que acontece, né? Por exemplo, entra água na sua casa e você perde todos os seus móveis, né, Cida? Cida sabe bem. Eu já morei numa casa em que entrou água. Na minha casa eu perdi um monte de Eu móvel. já Minha irmã perdi todos os meus móveis no enchente, e é a gente verdade. não está preparado para isso, porque muitas vezes o nosso fundo de reserva, a nossa reserva de emergência, não está preparada para trocar todos os móveis de uma vez só. A gente não previu isso. Então pode acontecer, né? Aí, nesses casos, por exemplo, a pessoa nascer em extrema pobreza também, a gente pode falar o que for, gente, mas uma pessoa que nasce em extrema pobreza, né, nasce em meio a uma família ali totalmente desestruturada, analfabeta, a pessoa não sabe como procurar uma forma de. Não sabe os caminhos para procurar um estudo, embora exista aí uma série de coisas, essa pessoa não conhece o caminho, ela tem dificuldades. Aí Sim, cabe a nós ajudar essas pessoas. Essas pessoas elas devem ser ajudadas, elas devem. Uma outra razão para a pessoa entrar também, que essa não é uma razão justa, né? É a ganância. A pessoa, às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês: investimentos errados, sim. pirâmides. Tem gente que entra em pirâmide, teve um colega nosso que entrou em pirâmide e vendeu o seu carro, estava andando de ônibus, com uma criança pequena. Ia trabalhar de ônibus, ele e a esposa dele, porque venderam um carro para colocar numa pirâmide que estava ganhando muito dinheiro. Caíram na Cara, armadilha da pirâmide. A sorte é que eles conseguiram retirar o dinheiro a tempo, mas eles perderam uma sim. boa grana, gente. E tem Ô, gente que Rose, perde tudo com isso. até Oi. já ouvi uma frase assim que diz assim, ó, você não entra em pirâmide, quem entrou em pirâmide virou múmia. É, é isso aí, vai se dar mal, vai ver seu dinheiro morrer, né? Vai só ver sua vida financeira morrer. Outra coisa também, que é a terceira, e talvez essa seja uma das mais significativas causas dos problemas financeiros, é a falta de inteligência financeira. E hoje não tem desculpas. Nós temos muitos livros, muitas informações úteis na nossa igreja. Nós temos um canal aí da a Novo Tempo que tem programas que falam diretamente sobre o assunto. Hoje a gente tem muito material, gente. Não tem desculpa para você ter uma vida de inadimplente, né? Uma pessoa com o nome sujo aí, passando vergonha. Não, gente. Hoje tem muitas ferramentas. Vamos correr atrás. Vamos tomar as rédeas da nossa vida, ter responsabilidade e agir. O que a gente precisa fazer, basicamente, é gastar só depois que a gente ganha, tá, gente? Se a gente não tem planejamento, se a gente não tem um plano, se a gente não tem uma base para uma emergência, a gente precisa gastar somente depois que eu ganho. O problema das pessoas é essa ideia do dinheiro de plástico, toda a facilidade, né, que os bancos oferecem, né, que as financeiras oferecem e tudo mais, para que você gaste antes de ganhar. Para você saber qual é o valor que você pode gastar no seu cartão de crédito, você tem que ter um orçamento onde você vai saber quais são seus custos fixos fora do cartão de crédito. Quando você souber os seus custos fixos e até os variáveis fora do cartão de crédito, essa diferença entre a sua renda e esse custo que você tem fixo e variável dentro do mês, que não pode ser passado dentro do teu cartão de crédito, essa é a diferença que você pode passar no teu cartão, que vai dar em torno de 30% só, 20 a 30% do seu orçamento. Vai ser isso aí que você pode gastar no teu cartão. Mais do que isso, é loucura. Então, ou seja, uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês,
ela só pode gastar 200, 300 reais por mês em cartão de crédito. E a conclusão de tudo isso é que eu tenho que ser livre. E a dívida me escraviza. Uma dica que eu dou para vocês, gente, se vocês estão com problemas, por exemplo, em pagar o cartão de crédito, quebre ele. Jogue ele fora. Apague antes. Para você pagar suas dívidas primeiro. Eu sugiro que, se você quer investir, gente, mas tá inadimplente ou não tem reserva de emergência, né, para amparar, no caso de conseguir pagar as suas contas que ainda estão por vir, você tem que preparar um fundo de emergência. Eu posso fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso, por exemplo, me dedicar primeiramente 50% do que eu vou guardar, eu posso guardar para pagar dívidas e 50% eu posso guardar para, no caso de uma reserva de emergência. Ou eu posso primeiro me empenhar em pagar as dívidas. Isso não seria o ideal, né? Mas, e uma coisa que você precisa fazer é negociar o mais rápido possível. Evitar fazer empréstimo para pagar. Ela não tem o dinheiro mesmo. Como é que eu posso fazer aqui para te pagar? E se você deve para pessoa física, gente, pode ser 10, 20 anos, 30 anos, pague essa pessoa, gente. Porque essa pessoa não esqueceu que você deveu para ela. Lá no livro Lar Adventista, página 384, a escritora Ellen White diz assim: não nos devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e as mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. O que ela está falando aqui? Ela está falando de gente invejoso, porque vocês sabiam que uma das maiores causas para o consumismo é a inveja. Eu vejo o meu vizinho, que meu vizinho trocou de carro, meu amigo trocou de carro, fulano trocou de carro. Há grandes chances de eu trocar de carro. A chance aumenta muito mais, entende? E isso é cientificamente provado também. Já tem estudos que mostram isso. Acreditem, gente, tem estudos que mostram isso já. Que quanto mais pessoas à sua volta é consumista, mais você vai ser consumista. Você sempre vai se comparar e vai querer sempre estar melhor do que a outra pessoa. O autor, ele diz assim: se você está envolvido em um tipo de competição emocional deste nível, saia para fora da tua casa e grite bem alto assim: vizinho, você venceu. Pode comprar o melhor carro e os melhores móveis. Eu estou fora dessa corrida doida. Então, para finalizar aqui, gente, vocês precisam tomar uma atitude para mudar de vida. Vocês precisam, então, pensar em como arcar com essas dívidas, guardar dinheiro aí, fechar todas as torneiras, os vazamentos aí, analisar aí seu orçamento, para ver onde você pode cortar gasto, e esse gasto que vai ser cortado, você não vai transferir para outro gasto, você vai pegar esse gasto, esse dinheiro que vai sobrar, e vai guardar, e vai pagar as suas dívidas. Você vai fazer, você tem que fazer um levantamento de todas as suas dívidas e fazer um planejamento de como você pode pagar. Entrar em contato, né, com as pessoas que você deve, e fazer, entrar em negociação com essas pessoas, dizer como você pode pagar, como você pode parcelar, o que eles podem fazer para te ajudar, entendeu? Mostrar que você tem interesse em pagar aquilo. Quebre o seu cartão, jogue fora, não use cheque especial, porque o cheque especial tem juros muito altos, ele só perde para cartão de crédito, praticamente. Outra coisa também, evite usar empréstimos para pagar outras dívidas. Tá bom? Só em último caso, se os juros for muito mais baixos. Porque os empréstimos pessoais hoje estão com juros muito altos no Brasil, por causa da facilidade de crédito e os níveis altos de inadimplência no país. Isso tudo colabora para que essas taxas de juros, né, de empréstimos serem cada vez mais altas. Alguém tem que pagar a conta, e quem vai pagar é você. Então, eu preciso fazer isso. Me desfazer de toda a tentação e fazer um plano e colocar esse plano em ação. Basicamente isso, tá bom? Para que a gente possa, então, se livrar das dívidas. Eu quero agradecer aí pela participação de vocês aí. Inclusive, muito obrigada por vocês estarem firmes e fortes aí. Teve gente que não faltou nenhuma aula.